Veja você a perspectiva da fé a partir de Hebreus, capítulo 11, verso 17, ainda falando sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Preste bem atenção a este texto. O texto diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Eu fico me perguntando em que momento nossa fé será testada ao ponto de Deus requerer de nós aquilo que nos é tão essencial, tão precioso, tão necessário, que nós amamos tanto. E se Deus tirar de nós? Não é comum que se questione qual a razão pela qual Deus permite que soframos perdas na nossa vida. Mesmo o cristão mais consagrado enfrenta também as dúvidas, as batalhas normais de qualquer outra pessoa. Enfrenta também as provações. Como cristãos, nós perdemos pessoas que nós amamos. Nós perdemos o emprego. Nós ficamos também doentes. Nós temos que fazer cirurgias complicadas. Nós somos contaminados por vírus também. Perdemos bens. Fracassamos em investimentos, enfim, as coisas dão erradas para nós também, não obstante a nossa fé. E assim alguns são tentados a perguntar: por que Deus deixou? Por que é que Deus permitiu? Se eu sou um cristão, por que é que eu estou sofrendo essas coisas? Sabe, não é errado você fazer essa pergunta quando ela deriva apenas dos sentimentos que assaltam a sua alma e revelam a sua vulnerabilidade como um ser humano. Mas a gente não pode fazer essa pergunta o tempo todo. Se nós atentarmos para a fé cristã conforme descrita nesse texto, nós vamos perceber que Deus permite que nós possamos perder coisas que eram tão importantes para nós, talvez para nos corrigir, talvez para nos destronar destas coisas ou das pessoas que rapidamente se transformaram em ídolos para nós. Mas às vezes Deus faz isso também para nos levar de volta para Ele, de onde saímos distraídos por tantas coisas que nos encantaram e nos distraíram. Deus requereu de Abraão o seu filho Isaque, o filho da promessa. Pior ainda, Ele ordenou que Abraão fosse o executor da sentença de morte do seu próprio filho. E Abraão, posto que humano como nós, certamente mergulhou na tristeza, na dor, mas mesmo assim, Abraão decidiu obedecer a Deus, fundamentado, sabe no quê? Na promessa que Deus lhe havia dado. Abraão estava muito atento ao que Deus falou para ele desde o começo. Deus não prometeu um filho a Abraão apenas. Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu e as areias do mar. E Abraão estava atento ao que Deus lhe havia falado. E ele sabia que o caráter fiel de Deus faria com que ele cumprisse a sua promessa totalmente. Então Abraão não entra em desespero e ele sabe que Deus é suficiente e capaz para ressuscitar Isaque. E em paz, Abraão obedece à ordem de Deus. Este homem considerou Deus poderoso o suficiente pela fé, obedeceu uma ordem do Senhor. Não se desespere quando Deus retirar algo de você, algo que você considera muito importante, porque Deus é poderoso. E Ele sabe o que está fazendo em sua vida. E no tempo certo, você compreenderá, de forma que só a fé poderá trazer essa compreensão, esta revelação de Deus ao seu coração. Eu oro para que a minha e a sua fé possam crescer cada vez mais na palavra de Deus.